Sejam bem-vindos ao vídeo que contará um pouco do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Era a década de 30, mais exatamente 1932, no governo de Vargas, onde todas as conquistas legislativas era apresentada como um presente. A população, quando na verdade era fruto de lutas por seus direitos. Período marcado por movimentos populares urbanos se erguendo, uma burguesia, café e cultura ainda disputando o poder. Revolução de 30. O Brasil passava por grandes transformações. O mundo urbano começava a surgir mais ainda. Éramos um país rural. Vocês devem estar se perguntando, no meio de tantas mudanças, onde entre essa educação nova, esses educadores que assinaram esse movimento em 1932 queriam para a educação brasileira. Muito nem chegou a acontecer, mas foram fundamentais para algumas transformações, sobretudo nas questões da educação pública, pois eles fizeram uma grande provocação sobre a questão da educação e a disputa entre o público e o privado. Primeiro ponto: educação como um direito de todos. Isso significa que se você fosse um cidadão brasileiro, você tinha direito à educação, segundo o manifestante de 32 no Manifesto dos Pioneiros. Era um direito, inclusive, isso deveria ser garantido por meio de leis. Escola única. Escola única que fosse integral, pública e laica e gratuita. Uma escola única quer dizer que não haveriam percursos diferentes para cidadãos diferentes. No Brasil, nessa época, era popularizado que havia dois caminhos, onde a classe mais baixa, proletário, camponeses, trabalhadores rurais, seguiam para uma trilha educacional, que em muitos casos não dava acesso ao ensino superior, apenas ao ensino técnico e ao conhecimento propedêutico, quanto à leitura e à escrita. E as classes mais abastadas, a elite brasileira, você tinha um caminho para ascender ao ensino superior. Portanto, a escola não era única. Existia um caminho que era direcionado em virtude da sua origem, sobretudo origem social. Obviamente, o Manifesto dos Pioneiros defende uma escola única para todo e qualquer cidadão brasileiro, independente do seu credo, classe, origem, cor e entre outros. Escola integral. Integral no sentido da formação humana integral, onde o estudante não aprenderá apenas as disciplinas presentes no ensino tradicional, como português, matemática, geografia, mas que a escola, instituição educacional pudesse formar um cidadão que onde, além simplesmente do conhecimento científico, mas que desse cidadão a possibilidade de uma formação integral sobre o aspecto da arte, da cultura, da música, enfim, que ele transcendesse a sua situação, que ele transcendência e aquele local social que ocupar a escola integral, defendida pelos pioneiros, iria além da educação, mas sim uma revolução. A escola pública. Essa escola, que é única e integral, conforte o idealizado, propunha uma escola pública no acesso do financiamento. Então, ela deve ser pública para as pessoas poderem frequentar essa instituição. Ela deve ser pública no âmbito do Estado financiar, porque se for uma educação privada, grande parcela da população ficaria excluída. Então, é pública a educação que o Manifesto dos Pioneiros defende, mas não menos importante, uma educação gratuita, onde as pessoas vão para essa escola. O cidadão bancada pelo Estado lembra que ela é pública e também gratuita. Obviamente, aí tem uma briga com as instituições privadas que queriam ser privadas, mas queriam financiamento do Estado. Debates que ocorrem até nos dias atuais. A escola laica. O que significa uma escola laica? Significa que ela tem religião, porém havia uma disputa enorme entre os grupos que defendiam a educação pública e os grupos que defendiam uma educação ligada às instituições religiosas, sobretudo as instituições católicas, onde historicamente nós temos um vínculo muito próximo com os católicos, desde o início com o monopólio feito pelos jesuítas, mas que nunca abandonaram o controle sobre a educação. As escolas católicas lutavam por ter financiamento público,
E havia uma disputa grande entre os intelectuais que defendiam a escola pública gratuita e laica e aqueles que defendiam elas ligadas às instituições religiosas. O método de ensino. Métodos de ensino seriam as metodologias ativas baseadas nos princípios da escola nova. Aquela relação entre professor e estudante deveria ser o estudante elemento central do debate. Nos processos educativos, a ideia da escola nova como o estudante e a relação com o professor não é o professor que diz eu aceito, mas o professor é um mediador. O professor é um sujeito que facilita, que incentiva, que constrói, que deixa o mundo para esse estudante experimentar e o conduz nessa relação com o mundo como objeto do conhecimento. A capacitação de professores. No Manifesto de 32, defende uma profissional de professores com universidades como profissionais que fossem capazes de encarar a educação não como uma vocação ou como algo que se faz por gostar, mas como algo profissional. Eu formei na medicina para ser médico. Uma licenciatura para ser professor é uma profissão e não apenas um hobby. Papel da sociedade, valorizar a educação e, por fim, que essa escola não fosse um elemento desconectado da comunidade, mas que a escola, instituição, escola, dialogar-se com a comunidade, que ela fizesse parte desse mundo, compreender-se a comunidade escolar. Em o encerramento, os pioneiros da educação nova de 1932 vivenciaram um momento de grandes transformações na sociedade e na política brasileira e que contribuíram muito no debate para a idealização da educação pública, gratuita e laica. Então é isso, obrigado por assistirem até agora e até a próxima.